Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o canal Bíblia em Ação. E aqui, desde já, eu queria dizer a vocês que hoje a pregação, a palavra vai ser sobre a queda do homem, e o sacrifício ali no Éden. Então, nesta noite, nós iremos falar sobre essa questão do homem, quando cai no Éden e a sua queda, a sua queda e também o sacrifício que Deus faz ali para vesti-lo, que simbolizava o Cristo que iria vir e morrer numa cruz, a cruz do Calvário. Bem, nesta noite, nós iremos nos centrar no livro de Gênesis, Bereshit, ou que no hebraico significa no princípio. No livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nos versículos específicos 6 e 21, que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O versículo 21 vai dizer assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Fique, meus queridos ouvintes dessa palavra, até o final deste vídeo, e Deus irá falar ao seu coração. Deus irá dar uma palavra para a sua vida, uma palavra de confiança, confirmação, uma palavra que te dá e te garantirá vida eterna. Estamos diante de um texto, o texto de Gênesis 3, versículos 6 e 21. No versículo 6 vai demonstrar a queda do homem. No versículo 6 vai demonstrar sobre o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Aliás, a mulher comer e também dar ao homem, certo? Ou seja, a queda do homem. No versículo 21 vai demonstrar justamente este homem ao qual Deus, quando fala o homem, homem e a mulher, ao qual Deus, pelo que dá a se entender do texto, possivelmente sacrifica este animal e os cobrem, aliás, nesse sentido de justamente justificar aqui Adão e Eva, como se simbolizasse, tipificasse o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário por toda a humanidade. Bem, no versículo 6 vai falar que a mulher come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, meus ouvintes da palavra de Deus. Veja só que perceba que Deus tinha falado a Adão, E Adão tinha aconselhado que a Eva que não poderia comer, deste fruto do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores eles poderiam comer, só não do fruto do conhecimento do bem e do mal. Há alguns mitos que dizem que este fruto é uma maçã. Não, a Bíblia não especifica que fruto é. Especifica, aliás, dizendo que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, aqui nós vemos a queda do homem, a Bíblia demonstrando o homem caído. É interessante porque no hebraico a palavra queda, ou cair, no hebraico é lipol, ou que dá o sentido daquele que cai, daquele que sai, ou daquele que cai no caminho, ou sai do caminho, É interessante porque isso é pecado, Isso é o pecado que o homem ele comete diante de Deus, certo? Então, o mais interessante aqui é que no hebraico a palavra pecado significa justamente ratá, No hebraico a palavra pecado é ratá, que dá o significado de também errar o caminho, de sair do caminho.
E foi isso que Adão e Eva estavam fazendo. Saíram do caminho ao desobedecer a voz de Deus, ao desobedecer a voz do Altíssimo, justamente comendo desta árvore, a qual Deus disse que não comessem, né? Mas Eva foi enganada pela serpente, né? E daí nós vemos esta Eva dando ao seu marido deste fruto, né? O interessante é porque nessa passagem aqui, do capítulo 3, versículo 6, nós iremos perceber o homem caído, o homem que não está na presença de Deus, o homem que desobedece a Deus, ou seja, aquele homem que não está de acordo com a vontade de Deus. É bem interessante porque nos nossos dias atuais, nós percebemos que o homem do mundo está também longe de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que este mundo já está debaixo do julgamento de Deus. E para que o homem saia de debaixo desta ira e julgamento de Deus, é preciso aceitar Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que foi enviado para purificar os nossos pecados, para morrer numa cruz, seu sangue ser derramado e purificar os nossos pecados. Uma coisa interessante, porque nesse versículo, né, que fala sobre o homem que cai ou a queda do homem, nós podemos ler no livro de Romanos 5,12, né? Livro de Romanos 5,12 vai dizer assim a palavra de Deus. Romanos 5, capítulo 5, versículo de número 12. Veja o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Então, por um homem, quem foi este homem? Né? Por Adão, né? Através de Eva, né? Entra o pecado no mundo. E este pecado, né, passou a todos os homens, né? Por isso todos pecaram. É interessante porque no outro versículo, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo mostra a nós, nos demonstra o homem que cai, o homem caído, o homem desviado, o homem fora da presença de Deus. E por isso que nesta concepção nós temos que ver e perceber que o homem do mundo, o homem natural, é um homem que está fora da presença de Deus. E por estar fora da presença de Deus, ele não tem o Espírito de Deus, ele não conhece as profundezas da palavra de Deus. E aí nós podemos, muitas das vezes, comparar hoje esta teologia que está sendo pregada no mundo, né? Esta teologia que está sendo pregada, uma teologia a qual diz que o homem tem que ter coisas nesta terra, o homem tem que ser rico, o homem tem que ter posses, mas a Bíblia Sagrada nos diz que este homem que deseja tais coisas, que almeja veementemente, cai nas coisas do diabo, cai na enganação do mundo, porque na verdade a nossa centralidade enquanto homens regenerados pelo Espírito de Deus, ainda que na carne habite os desejos, os pecados de Adão, como especifica o apóstolo Paulo, nós temos que ter o desejo nas coisas espirituais e pensar nas coisas que são do alto, nas coisas de Deus, certo? Então, neste versículo de número 6, Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós podemos perceber justamente demonstrando este homem caído. E em nossos dias, né, o homem está muito mais ligado à farra, à bebedeira, a estar nas suas vontades, nos seus desejos, do que está na vontade de Deus. Então é muito atual, né, esta palavra quando fala que o homem está caído, porque na verdade todos os homens herdaram de Adão isto na sua carne. Este pecado, essa distância de Deus,
essa vontade de fazer as coisas erradas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Concluindo este entendimento de demonstrar este homem que sai da presença de Deus, deste homem que cai da presença de Deus, né, que desobedece à ordenança de Deus, à mandado de Deus, nós iremos para o versículo 21, que demonstra a redenção, o sacrifício redentor, ou seja, que demonstra um sacrifício que Deus fez, né? Podemos entender assim, né, teologicamente, exegeticamente, podemos entender que foi um sacrifício que Deus, o próprio Deus, né, fez para vestir esses homens, que tipificava Cristo que morreria na cruz para nos vestir de vestes de salvação. Uma coisa interessante que o versículo 21 vai dizer assim, mais uma vez, relendo ele, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso implica dizer que aqui Deus, o Todo-Poderoso, matou, sacrificou, né, um animal. E todo sacrifício tem sangue, né? E com certeza esse sangue tipificava o Cristo que iria vir por todo o mundo para salvar todo o mundo, todo mundo que o quiser, né? Que demonstrar a fé nele, que se arrepender dos seus pecados e o segui-lo, né? Interessante porque nós lendo Isaías 61:10, vamos ler o texto de Isaías 61:10, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 61:10. O livro de Isaías 61:10 diz assim na palavra do Senhor. É um texto rico da palavra do Senhor que vai dizer justamente para nós deste modo: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha só, o homem tinha pecado, o homem estava fora da presença de Deus, né? O homem estava longe de Deus, né? Por ter obedecido a voz da sua mulher, que a sua mulher tinha obedecido a voz da serpente, né? Que tipificava o próprio Satanás enganando a Eva, né? Então nós podemos perceber que o homem tinha pecado, o homem tinha saído fora da presença de Deus, né? O homem tinha deixado Deus de fora, né? Então, ao pecar, ao Deus chegar na viração do dia no Éden, né? O homem teve medo, o homem cozeu ali algumas ervas, alguns matos, algumas folhas, diz a Bíblia, né? E fez ali tanguinhas para eles se vestir. O homem e a mulher se vestiram tangas de folhas, né? E quando ouviram a voz de Deus na viração do dia, né, eles se esconderam, né? Se esconderam. Então a Bíblia diz que eles se esconderam da presença de Deus, se esconderam da presença do Altíssimo. Mas a própria palavra diz no versículo 3:21 de Gênesis, que Deus fez este sacrifício, né? Que no hebraico a palavra é korban, né? Que dá o sentido justamente daquele que sacrifica por pecado, né? Daquele sacrifício que é feito para justificar o pecado, do homem. Então, nessa concepção, Deus ali, e pegando este versículo 61,